Vamos continuar com o terceiro e último vídeo dessa série de vídeos sobre algoritmos gulosos, de projeto de análise de algoritmos. E hoje eu vou falar sobre alguns algoritmos diferentes, começando pela prova da corretude do algoritmo que eu falei na última aula, que é a seleção de atividades. Se você não lembra, volta na aula de seleção de atividades, porque não dá para ficar explicando de novo, nem a solução que eu dei, nem nada, então vai ter no card. E lembrando que ali a gente tinha 3 soluções gulosas antes dessa daqui. Essas 3 soluções eu provei que elas estavam erradas com um contra-exemplo. Mas para provar que uma solução gulosa está correta, não adianta eu não ter um contra-exemplo em mãos, porque eu posso simplesmente não ter achado ele. Então, para fazer a prova, eu tenho que ter algo um pouco mais formal. Eu poderia fazer uma prova por indução, coisa que eu já dei aqui em aula, como é que é a indução e etc. Mas, para fazer de forma mais construtiva, eu vou fazer uma prova por absurdo ou prova por contradição, que também é uma técnica bastante comum quando a gente está desenvolvendo novos algoritmos, para a gente provar que o nosso algoritmo consegue atingir a solução ótima. Ou seja, a gente prova a corretude desse algoritmo. Para isso, então, né, eu tenho várias técnicas, aí eu deixo esse slide aí para vocês verem algumas técnicas que não existem de prova. E a gente vai de novo ali para a lousinha, eu vou sair da câmera aqui para fazer a tal da prova que eu prometi. Para provar que a minha solução está correta, eu preciso fazer duas coisas. Eu primeiro preciso provar a compatibilidade, né? Então eu tenho que fazer a seguinte pergunta: o meu problema, ele é compatível, né? Desculpa, a minha solução é compatível com as restrições? A minha resposta aqui é trivial, é sim, porque eu garanto isso lá no meu algoritmo naquele momento em que eu falo o seguinte: eu tenho aqui eu escolhi uma atividade e eu estou tirando todas as intersecções para que eu escolha a próxima. Nesse momento, eu garanto a compatibilidade, sim, é o que queríamos. Então, eu tenho que provar uma segunda coisa agora. A segunda pergunta a se fazer e se provar que a resposta é sim, de algum jeito, né? É justamente se a minha decisão gulosa me leva à resposta ótima, né? A solução ótima do meu problema. Então, uma vez que está compatível, eu vou até criar uma nova página. Eu quero pensar o seguinte: eu tenho uma solução O que ela é ótima. Então, se a minha solução é ótima, se eu tenho uma O que é ótima, eu não sei que resposta que está aqui. O que eu tenho que pensar é o seguinte: o tamanho da solução que o meu algoritmo encontrou, que é o tamanho do meu conjunto A, tem que ser igual ao tamanho do conjunto O. Vamos pensar no seguinte: quando eu estou tentando maximizar o número de atividades, eu estou pensando em fazer, estou pensando só no número, tá? Não estou pensando em quais atividades que eu estou selecionando. Então, eu preciso só garantir esse tamanho aqui. Então, vamos pensar lá que o meu conjunto O é um conjunto ordenado de atividades, então está de parênteses aqui, ó, de propósito, tá? É um conjunto ordenado de atividades OI, que na verdade é O1, O2 e assim por diante, até OM. Isso aqui está ordenado já temporalmente, tá? Então, qual atividade acontece antes de qual. E aqui tanto faz se é início, fim, porque acontece antes mesmo, não tem intersecção, tá? E o conjunto A, ele vai ser um Azinho 1, Azinho 2, até Azinho K. Então, o tamanho dos meus conjuntos são M e K. Então, dizer isso aqui é a mesma coisa, né? Dizer que M é igual a K. E aí eu vou ter que pensar em alguma afirmação para fazer que vai me contradizer aqui e provar que essa afirmação está errada. É assim que eu provo por absurdo ou por contradição. E agora pensando lá no nosso algoritmo, eu posso afirmar o seguinte, que o tempo de término para todo I, né, todo e qualquer I menor ou igual a K, o meu tempo de término, deixa eu fazer uma setinha aqui, o meu tempo de término, tá, que é o F, do AI, ele é menor ou igual ao tempo de término do OI. Por que isso? Bom, isso aqui você consegue até ver por indução, né? Eu não ia usar indução aqui, mas dá para ver isso. O primeiro, com certeza, é menor ou igual, porque eu estou pegando, garantidamente ali, com o meu algoritmo, o cara que termina antes de todos. Daqui para frente, essa afirmação também é válida,
Porque uma vez que eu tiro todo mundo que tem intersecção do AI, se o AI era diferente, é alguém que também não tem intersecção com o próximo AI. Se tem intersecção, na solução ótima, eu tiraria o próximo AI, né, o A2 aí no caso, e aí o próximo AI, o O2 no caso, seria um pouquinho mais à frente. Então isso aqui sempre vai acontecer, tá? Sempre vai ser igual se a solução A for exatamente a solução O, mas pode ser alguma outra que tenha o mesmo número de atividades selecionadas. E aí, então, por isso é menor ou igual. Agora eu tenho que pensar em uma afirmação para dizer quando que, então, o A não é uma solução ótima. Nesse caso, eu vou simplesmente pegar essa linha aqui, que eu fiz aqui do lado esquerdo, né? E vou dizer o contrário. Na verdade, não pode ser o contrário, né? Tem que ser o seguinte, ó. Tem que ser que o M, que é o número de objetos em O, é maior do que K, que é o número de objetos em A. Não é o contrário, porque não pode ser menor também, não pode ser diferente, né? Tem que ser maior. Se isso acontecer, a minha solução não é ótima. Mas, ao mesmo tempo, se isso acontecer, isso também implica que existe um objeto, uma atividade, desculpa, em O, OK mais 1. Certo? Se K é maior do que M e o O vai até M, então existe O de K mais 1. A existência dessa atividade O de K mais 1 junto com essa restriçãozinha aqui, né? Na verdade, essa afirmação que eu forço ser verdade lá pelo meu algoritmo, faz com que essa atividade OK mais 1 também possa ser inserida no conjunto A. Então, se eu posso inserir no conjunto A, eu aumento meu A, eu aumento meu M, e isso pode ser feito até que M vire igual a K. Então, essa afirmação aqui, ela é absurda, e eu acabei de mostrar isso. Então, provado por contradição. Eu vou até escrever contradição em uma outra cor aqui, ó, contradição. Feito? Uma vez provado isso, vocês podem usar para provar outros algoritmos gulosos de vocês, ou de outras técnicas também. Aí eu vou partir para novos problemas. Um problema muito famoso é o problema da mochila, e ele tem variações. Nesse slide aqui eu estou mostrando uma variação da mochila fracionária. Já vou explicar o que significa essa versão fracionária, e depois, mais para frente, eu vou dar as outras versões quando eu estiver falando de outro paradigma de desenvolvimento e projeto de algoritmos. Geralmente esse problema da mochila, ele é dado num contexto aí, numa analogia, né? Como se você fosse um ladrão e você está roubando coisas, etc. Eu gosto de pôr ele de um outro jeito, de uma forma um pouco mais positiva. Imagina que você é um feirante ou um vendedor de, sei lá, numa loja no mercadão da sua cidade. E aí você vende coisas que são incontáveis, assim, elas não são coisas grandes que você conta por unidade. Como grão, tempero, farinha, qualquer coisa que você possa fracionar do jeito que você bem entender. Para levar os grãos à feira, você precisa transportar eles, em alguns sacos, ou um saco, uma mochila, por esse o problema da mochila. Esse seu transporte tem um limite de massa. Então você não pode levar tudo que você tem, tudo que você produziu, etc. Você pode levar um limite lá de massa. Cada grão tem o seu preço por unidade de massa. Então a pergunta que fica aí é o seguinte: dadas essas restrições de limite de massa e o atributinho aí de preço por unidade de massa, por gramas, alguma coisa assim, quais e quanto de cada grão que você deve levar lá para a feira ou para o seu mercadinho, de modo que você maximize o seu faturamento no caso de você vender tudo aquele dia. Então aqui está um exemplo com tabela, né, do que eu estou querendo dizer. Aqui você tem os itens, e até então eu estava colocando os itens de forma numérica, mas aqui eu coloquei a pimenta do reino, né, linhaça, pó de arroz, arroz, etc. Tá? E aí vocês podem ver que o arroz está caro. E então eu coloquei aqui a quantidade que eu tenho em unidade de massa, por exemplo, quilos. Eu tenho quanto que é o preço por unidade, então, no caso aqui, preço por quilos, por 1 quilo, né? E eu quero saber, dado uma mochila de tamanho tal, ou seja, o limite da minha mochila, que a gente geralmente chama de K, eu quero saber o que eu tenho que levar para lá, para maximizar o meu ganho. Pensa num algoritmo aí, guloso. A resposta está aqui. Você vai ordenar os itens por preço,
Então aqui já está a ordenação que vai me ajudar a fazer a tal da decisão gulosa. A decisão gulosa é pegar aquele cara de maior preço por grama ou por quilo. E aí eu tenho que colocar algumas restriçõezinhas aí. Primeiro eu tenho que colocar esse C aqui, né? Eu vou pegar se a quantidade daquele item que eu estou olhando atual, o cara na frente na minha fila ou no meu vetor, o próximo item no meu vetor ordenado, se a quantidade que eu tenho dele for menor do que esse Mzinho, que é a capacidade restante da minha mochila. Ou seja, se eu tinha uma capacidade de 10 quilos, eu já enchi com 8,5 kg, M é 1,5. E aí eu vou lá e adiciono todo o item, se eu entrar nesse if aqui, eu adiciono todo aquele item na minha mochila e subtraio essa quantidade que eu tenho do meu M, esse M aqui, ó. Então se eu tinha 8,5 e aí eu tenho 1 kg do próximo produto a escolher, o meu M agora vai ser, aqui era 1,5, né? Vai passar a ser meio. E aí no próximo item, se isso aqui não der certo, o que eu vou fazer é que eu vou pegar M quilogramas, M gramas, M unidades de massa daquele item. Então se o próximo item eu tenho só a capacidade restante de meio, o próximo item eu tenho 40 quilos, o que eu vou pegar dele é meio quilo. E aí eu acabo o meu algoritmo, tá? Quer dizer, se sobrou ainda a capacidade da mochila, eu volto para o 2, senão eu acabo o meu algoritmo e eu tenho minha resposta ótima. Não vou provar. Vocês já têm ferramentas para isso. Tentem rodar esse algoritmo que eu acabei de falar nesse cenário aqui, de tal forma que a capacidade da sua mochila seja 50. E depois vocês tentam provar a corretude desse algoritmo aqui. Agora eu vou passar para um outro problema, também de forma bastante rápida, que é o problema do troco. Continua você no papel do feirante ali. Só que agora você é um feirante mais gente fina ainda. Ao invés de ficar pensando no seu lucro, você pensa no troco dos clientes. Você não quer encher eles de moeda. Então imagina que a gente ainda tem essa moeda maravilhosa aqui de 1 centavo, tá? Isso é importante, depois vocês vão ver. Então eu tenho essas moedas aqui, 1, 5, 10, 50 e 100, que no caso é R$1, tá? 100 centavos. E aí a pergunta é, chega um cliente lá, ele precisa de um troco X. Qual que é a forma de você dar o troco para esse cliente de forma a você minimizar o número dessas moedas? Apesar de ser um problema meio bobo, assim como o da mochila, né, tem uma alegoria muito específica, você consegue transformar esses problemas em coisas muito mais práticas no seu dia a dia. Mas vamos lá, pensa no problema. Como que você responderia isso? A solução gulosa desse problema é simplesmente você pegar a maior moeda que ainda seja menor ou igual ao tanto de troco que você ainda precisa dar para o seu cliente e usar ela. Isso se você imaginar que você tem infinitas moedas de cada um daqueles valores, tá? E a restrição tem isso como parte. Só que aí o problema agora é o seguinte: essa solução gulosa funciona para qualquer valor de troco? Por exemplo, se as moedas tivessem valor arbitrário, então tá aqui, ó, 1, 3, 4, 5 e 10 centavos, e eu tivesse que devolver um troco de 7 centavos. Essa solução gulosa simples que eu acabei de falar e que você vai provar em casa, ela funciona para esse caso aqui? E lá na mochila? E se a gente não pudesse fracionar os itens, ainda funcionaria? Então volta na mochila, agora pega esse exemplo, não fracionar significa que se esse cara aqui tem um volume 3, eu vou pegar 3. Se esse tem volume 12, eu vou pegar 12. Eu não posso pegar 3 do cara de 12. Beleza? E aí tenta rodar aquele mesmo algoritmo para a capacidade da mochila agora como 15. E veja se funciona. Não funciona nenhum dos dois, né? E agora o que a gente faz? Bom, nesse caso, a gente pode falar, olha, um algoritmo guloso não funciona. Eu vou ter que usar alguma outra técnica. E aqui já fica a dica que é a seguinte: algoritmos gulosos geralmente são a primeira coisa que a gente pensa quando a gente tem um problema de maximização ou minimização, um chapéu geral aí de otimização. Porque eles são simples, eles são fáceis de implementar. Mas às vezes eles não funcionam. Então a ideia sempre é realmente pensar nesse cara primeiro, tentar provar se funciona. Se funcionou, acabou aqui o seu projeto de algoritmo. Caso não funcione, como por exemplo você achar um contra-exemplo, aí a gente vai pensar em outras técnicas, como por exemplo programação dinâmica. Mas isso é assunto de um próximo vídeo.